Tá sem áudio. Vai sem áudio mesmo? O governo Temer amargou uma derrota no plenário do Senado da reforma trabalhista, sem falar no início do calvário que se aproxima com a reforma da Previdência. E a Polícia Federal avalia indícios de corrupção passiva de Michel Temer, isso em conclusão encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. Afinal, o Brasil está entregue aos caprichos de empresário como o senhor Joesley Batista, que passou a lucrar com a JBS em território nacional de 4 bilhões em 2005 para estrondosos 183 bilhões em 2016. Crescimento alavancado com os fartos e generosos empréstimos do BNDES, fazendo o Banco Estatal virar o sócio de 21% em participações acionárias da empresa comandada por este senhor, o Joesley Batista. O Brasil é a quarta nação mais corrupta do mundo, segundo o Índice de Corrupção do Fórum Econômico Mundial. O país está atrás apenas do Chad, país do continente africano, da Bolívia, da Venezuela, que lidera o ranking mundial. A corrupção é um dos elementos que a organização suíça inclui em seu índice anual de competitividade baseado em uma pesquisa com 15 mil líderes empresariais de 141 economias do mundo. Dá vergonha de ser brasileiro? Não éramos o país do futuro? Deus não é brasileiro? É tanta denúncia de desvio em todos os estados da federação que fica difícil para um cidadão comum entender e acompanhar a Operação Lava Jato e as delações de empresários da Odebrecht contra partidos do PT que atingiram em cheio o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff. E agora, com a delação do presidente da JBS, Joesley Batista, com um impacto mortífero na honra do presidente Michel Temer, em sua explosiva entrevista à revista Época. São milhões de reais fartamente gastos em apoios de caixa, seja um ou dois, para campanhas políticas e pagamentos de corrupção, que nos leva a uma reflexão que se esses valores fossem investidos em políticas públicas efetivas em prol da educação, da saúde, da segurança, da moradia digna, do saneamento básico, do incentivo à desoneração fiscal para a fomentação de empreendedores, em uma previdência realmente eficaz e não de esmola, será que não seríamos uma das maiores nações do mundo? Por onde começa, enfim, a reconstrução dessa imensa terra que Deus chama de Brasil? Será que a Constituição de 88 teve em seus direitos tolhidos em todas essas questões de judicialização? No ar, questão de justiça. Você está aqui no Questão de Justiça, né, acompanhando, e tenho falado quase que diariamente ali nas redes sociais. Aqui, convido a vocês. Hoje, por exemplo, nós estivemos com líderes do governo, secretaria, sempre discutindo o que é importante na questão constitucional, na questão de direitos e deveres e o que os poderes constituídos, sejam eles executivo, legislativo ou judiciário, podem contribuir para a formação e a convivência desse ser humano muito banido do sistema social, na verdade, que é o cidadão brasileiro. E hoje, mais uma vez, eu tenho falado muito, que a gente tem discutido aí diariamente e continuamente, corrupção, 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 delação, delação. Estou aqui nos estudos com Paulo Bassin, que é um amigo, advogado, professor de Direito Tributário, que hoje muito a gente precisa saber, e também um humanista, né? Porque todo advogado é humanista, né, doutor Paulo? Você está bem? Tudo bem, graças a Deus. Agradeço o Walter e a toda a equipe do Questão de Justiça pelo convite e espero colaborar aqui com algumas humildes opiniões a respeito dos temas que serão tratados e agradeço o convite. Muito obrigado. Aliás, do meu lado aqui,
da tela, se não me engano, é o seu lado direito, do meu lado esquerdo, que é... Estou com o Alexandre Presto, né, que é economista, empresário, enfim, tem debatido aí muito nessas questões, entre aspas, empreendedoras, mas também da desoneração tributária aí, ou pelo menos que ande os tributos de forma equânime. Tudo bom, né? Tudo bem, Siglione. Os dois estão... E olha, eu vou te falar, sem querer contar, mas Paulo começa uma caminhada aqui que o pai dele começou lá na Rádio Mundial e Nacional, com o meu pai. Então, assim, agora eu estou renovando. A gente precisa de sangue novo, viu, Paulo? Tem os cabelos brancos aqui, Dá né? segmento aí. Dá segmento. Então, vai estar constantemente aí para você quer fazer uma pergunta, como o doutor Kiochará, a doutora Lúcia Lombardi, o doutor Dúcio, que está aqui, o Canton, enfim, essa gama de pessoas que participam, o Alisson Gonçalves Júnior, eu não posso deixar de citar algo. Assim, você termina citando, esquece de uns, mas, na verdade, questão de justiça na casa, mais de 6 anos e de vida mais de 30. Então, temos mais de 1.700 entrevistas, né? Todas de 1 hora. Haja fôlego, né? Mas eu queria falar antes, eu tinha que falar do Enes, que está aqui também, que faz, né, falar da equipe da TV, Roberto, que está lá em cima, as queridas Ana, que está aí, a Fernanda, como é o nome da nossa nova produtora? A Rafaela, que nos aguentou ontem por rede social mandando pauta, enfim. Eu não vou falar do Pardal também, que é uma figura, né, figuríssima aqui que você vai conhecer depois, né? Mas eu acho que é bom, né, a gente comentar um pouquinho. Deixa eu comentar aqui com vocês que essa semana o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal, aliás, não foi essa semana, foi ontem, apontou indícios de corrupção passiva do presidente Michel Temer e dos seus assessores. Aí tem aquela questão como assessor, mas é ex-deputado o Rodrigo Rocha Lourdes, do PMDB. Eu não me lembro bem se era do Rio de Janeiro, mas isso a gente pode corrigir no meio. E aí a base do inquérito é, de novo, o Joesley Batista, que é da JBS, que me dá a impressão que é o cara que levava a faixa da República aqui no país. E eu queria, antes de começar a entrevista, né, esse bate-papo, na verdade, soltar a fala do presidente Michel Temer agora, de quarta-feira, antes dele ir ao encontro do Vladimir Putin, né? Se a gente pode soltar e fazer uma análise aí. Acabamos os favores que privilegiavam apenas algumas poucas empresas. Cortamos as práticas que permitiam a criminosos crescer à sombra dos ilícitos e do dinheiro público jorrado, sem limite e com juros camaradas. E muita gente não gostou disso. Já está claro o roteiro que criaram para justificar seus crimes. Apontam o dedo para outros, tentando fugir da punição. Aviso aos criminosos que não sairão impunes. Pagarão o que devem e serão responsabilizados pelos seus ilícitos. Isso foi dentro de um contexto, podemos voltar? Isso é dentro de um contexto. É evidente que ele fez 3 vídeos, eu estava vendo ontem no YouTube do Planalto, e foi dentro do contexto em resposta, a gente nem precisa falar muito, mas a questão da entrevista da revista Época. E aí, vou começar com o Paulo. Eu conheço o Dr. Michel Temer, porque ele foi integrante do Instituto dos Advogados, e eu fui o diretor de comunicação do Instituto, assessor de imprensa, enfim, uns 17, 18 anos atrás, sempre foi uma pessoa muito coesa, um professor muito dinâmico, didático, uma pessoa pontual. E vou lhe confessar que quando teve a saída da presidente Dilma Rousseff, eu sempre e acho muito importante ter pessoas administrativas à frente do país, né? Conhecedoras da lei diretrizes, da Constituição. Então, eu vou usar 2 pesos, né, na pergunta, para ela ser uma pergunta justa, vendo os 2 lados. De um lado, a Polícia Federal, o Ministério Público, com um excelente e competente trabalho. De um outro, a delação de um empresário que parece que a fundo conhece o dia a dia desses que eles estão envolvidos. E de um outro, uma instituição que chama Presidência da República, instituição e não a pessoa, que se vê assoberbada de tantas denúncias. Então, Paulo, pergunta é, até que ponto, porque o Joesley teve denúncias que ele manipulou a Bolsa de Valores, e manipulou mesmo, isso é clássico o que aconteceu, a que ponto
mesmo que as denúncias prossigam, e eu acho que elas estão indo, as instituições estão funcionando, a que ponto as agressões à instituição Presidência da República são realmente a realidade do ponto de vista justo do povo brasileiro ou agridem no mercado, em ações e na imagem do país para fora e para dentro, inclusive? Eu acho que tá ligado, né? Você não consegue dissociar todo ataque ao presidente, né, à presidência da República, você vai ter impactos internos, impactos externos, impacto no mercado. Então, a gente não tem como dissociar, né, os ataques, as denúncias, os indícios, né, como você bem falou, dos reflexos que a gente vai acabar tendo no governo, inclusive enfraquecendo o governo nessas questões de reforma, enfraquecendo a economia em questão de investimento exterior e, inclusive, investimento interno também, porque gera uma certa insegurança. Então, todo indício, né, toda denúncia tem que ser tratada com cautela, né? Não pode nem pré-julgar, né, antes de realmente analisar a fundo essas delações premiadas, esses indícios que existem, mas como o presidente falou no vídeo, né, tem que ser apurados e os responsáveis devem pagar, sendo eles presidentes da República, sendo eles empresários, quem quer que seja, sendo investigado e sendo apurado realmente, efetivamente, a ocorrência de crime, deve ser responsabilizado. Antes de passar para o Presso, eu queria só falar da questão da delação, porque é uma controvérsia, viu, Presso? É uma controvérsia de vários juristas, e um deles eu coloquei, eu acho que nunca se leu tanto jornal de jornalista, mas falta pouco jornal nas bancas. É verdade. Não sai tanto jornal. Mas o Roberto Bartóquio, nosso Bartonier sempre na OAB Federal, amigo meu, foi também foi candidato, foi deputado federal, enfim, foi um vice na chapa, e eu não tenho problema nenhum de falar, do SCAF aqui em São Paulo, enfim. Ele fala o seguinte, ele me citou, né, entre textos e textos, ele começou a falar, nesse texto do Jornal Estado de São Paulo, vocês podem até ver, a Sociedade da Delação. Thales Castelo Branco também é meio nessa linha, tá? Sociedade, você pode ver que aqui o jornalista lê mesmo, está tudo em amarelinho aqui, tá vendo? Esse texto aqui, a Sociedade da Delação, tá? Tá vendo? Primeira tal. E ele cita aqui, Roberto Bartóquio, nosso Bartoni, ele cita aqui, se eu quiser, olha, pode pegar esse pedacinho aqui, né? Tá lá, ó. Opa, vamos lá, ali. No rol dos pontos da fora, né, pontos da fora da curva, em que derrapa a delação premiada, mantém e sentindo extravagâncias do novo tipo de sequestro relâmpago oficial da condução coercitiva. Pronto, vou ficar aqui, tá? Eu acho que é até interessante mostrar que eu não coloquei nada a mais nem a menos. Então, aí são dois aspectos, a delação e a condução coercitiva, né? Eu enalteço aqui a instituição do MP federal e a do MP estadual. Aliás, que eu reputo assim como um provedor contumaz da cidadania. Estou falando porque assim, o esmânio para mim tem sido também, e os nossos promotores federais, assim como a Lava Jato e o Moro, tem sido assim os baluartes desse tripé, né? Mas ele cita aqui uma coisa que no direito, você conhece melhor do que eu, isso aqui é importante. Nesse mesmo artigo, ele fala o seguinte, que independente da época, mas lá na questão do Tiradentes, lá atrás, 1700 e pouco, foi exatamente o senhor que promoveu isso do núcleo do Tiradentes, que fez ele ser decapitado. E no fim, virou aí, né, um Marte, né? Então, me explique, delação no caráter jurídico e a questão da condução coercitiva. Em que aspecto jurídico elas funcionam efetivamente para que ande para tirar esse viés aí, esse complicado? A delação premiada, ela é realmente muito necessária, né? Os criminalistas, os advogados da área criminal, eles acabam não gostando muito da delação premiada, porque acaba dificultando bastante a defesa do cliente deles, né? Porque a delação premiada da forma
né, se ela for realizada de forma regular, de forma sem abusos, você, além de você delatar, né, além de você entregar os indícios, você tem que entregar as provas também. Você tem que não só dizer que tal fato aconteceu, como também deve trazer indícios suficientes para que o juiz se convença realmente de que aquilo aconteceu. Então, a delação premiada, né, em qualquer país sério e feita de forma regular, de forma correta, ela é um ótimo instituto. Agora, a condução coercitiva da mesma forma, só que a condução coercitiva ela deve tomar cuidado para a condução coercitiva não virar um espetáculo. Uhum. Né? Em muitos casos, principalmente algumas questões políticas, aí sim eu acho que o texto deve remeter a esses episódios. Em alguns casos, a condução coercitiva ela acaba se tornando um espetáculo midiático, né? Onde a Polícia Federal realmente realiza a coerção, a condução coercitiva de uma forma desnecessária, quando uma simples intimação para que para que o investigado, né, compareça à delegacia resolveria o problema, ou compareça ao fórum já resolveria o problema. Então, os dois institutos eles são necessários, são dois institutos que, se bem aplicados, funcionam muito bem e devem ser aplicados, mas devem ser o que o Batóquio provavelmente ele está se referindo às questões de abuso, as questões de exagero, né, as questões em que você transforma esse instituto jurídico num espetáculo midiático mesmo. E a gente ainda tem até figuras ali, né? Como o caso do japonês, né? Todo mundo quer fazer selfie com o japonês, né? Da PF, mas assim, não deixa de ser hoje a PF e o Ministério Público, o Moro viraram um simbolismo dos heróis, né, brasileiros, né? Não sei se por falta de conhecimento do cidadão, que nós temos mais próximo, ou porque realmente isso tudo tinha que estar saindo e tinha que estar, né? Porque o orçamento público está sendo dilapidado com tudo isso. Exatamente. Eu acho que essa faxina ela é extremamente necessária, ela é extremamente saudável, deve acontecer realmente, já demorou para ter acontecido, para começar essa faxina. E a questão de transformar algumas figuras públicas em heróis nacionais, na verdade, isso vem da mídia, né? Uhum. É a mídia que transforma aquela figura num herói nacional. A gente vê poucas vezes o Moro realmente se manifestando, ele buscando a iniciativa de aparecer na mídia, mas, inevitavelmente, toda vez que ele profere uma decisão ou que aparece algum documento em que ele é o protagonista, a mídia acaba fazendo, né, um espetáculo em cima daquele evento que acaba realmente transformando ele no protagonista, num herói. Eu queria pontuar aqui e escutar um pouco, porque aqui a gente tem um lado jurídico, aí a parte do empresário aí, porque eu sei que, por exemplo, o Preston, ele não apregoa, mas ele vê o caos nessa situação toda, né? O que você tem visto, Preston? Porque, na verdade, ele sente como empresário, tá? Um pouco à parte dessa questão do certo e errado, na questão jurídica, de fato o Brasil está judicializado, né? Todo o contexto, toda a discussão, ela gira em torno da questão da justiça hoje em dia. Agora, o fato que a população, inclusive a questão do empresário, daquele que coloca o seu capital a risco para gerar emprego e produzir riqueza, está vendo cada vez mais um país estolando na sua economia, sem controle e sem comando, infelizmente. Aquela grande expectativa gerada, não é mesmo, que tanto nós discutimos no programa aqui, Walter, viu, doutor Paulo, que foi justamente a questão do impeachment, que a gente previa que, se isso não ocorresse, nós futuramente nos tornaríamos, até 2018, uma Venezuela. De fato, esse contexto acaba sendo retomado, porque a economia vai muito mal. E quando a questão política
mexe na institucional como está mexendo, nós nunca neste país, né, utilizando até um jargão, nós tivemos um momento de insustentabilidade tão grande na questão política, econômica, institucional, e isso se reflete no social. No social, com o cidadão sendo logrado de sua oportunidade, da sua oportunidade de ter uma boa escola, uma boa educação, da sua oportunidade de ter saúde, de ter infraestrutura, da sua oportunidade de ter serviços públicos adequados para o desenvolvimento e progresso. Mas, sobretudo, o cidadão brasileiro, ele tem a sua oportunidade lograda de que ele possa trabalhar efetivamente, ganhar o seu pão através do seu próprio labor. E quanto mais a gente vê uma judicialização do processo, sem efetivamente, como o próprio doutor lembrou, as questões já estão muito demoradas para serem resolvidas, né? A gente tem personagens em todo esse contexto que foram indicados e que estão sendo processados e foram colocados, inclusive, como os grandes chefes, os grandes líderes de todo esse processo, né? E outras pessoas sendo presas e o comando central solto, né? E se discutindo diante de um universo de bilhões, questão patrimonial ínfima, sendo que todos sabem que isso não representa quase nada, né? Então a gente vê certas discussões que a população, mesmo leiga, viu, doutor? É muito importante a gente colocar essa questão, porque a população não entende direito a questão jurídica, né? Eu acho que a população está chegando num ponto até de duvidar do que é realmente o certo e o errado, porque os exemplos que vêm de cima são todos nefastos. Agora, eu entendo, Walter, você que foi um exímio candidato ao governo do estado de São Paulo. Pode fazer propaganda antecipada, né? E nem atrasada. Não, mas que você foi, né? Você foi, né? Foi bom, usou bem você o verbo, foi, né, doutor? E trouxe novas propostas para a gestão pública, que a gestão pública é muito maltratada neste país, porque simplesmente nós temos pessoas que, ao chegarem no poder, eles se locupletam do Estado para si como donos e trabalham somente a seu favor. Então é essa questão que a gente tem, que não traz a retomada do desenvolvimento do país. Ou seja, de fato, nós precisamos de uma reconstrução nacional através de reformas. Não que eu seja a favor das reformas que estão aí, porque para mim elas são paliativas. E não só paliativas, como o remendo está saindo pior do que o conserto. Vai sair lá na frente. Na questão da Previdência Social, nós temos a maior parte que consome a menor parte sendo penalizada em detrimento da menor parte que consome a maior parte. Vale se ressaltar que a Seguridade Social da maior parte que você fala dentro dessa pasta, o doutor sabe melhor do que eu, porque a área tributária é dele, né? Mas vale ressaltar que a Previdência dos ativos dos funcionários de governo, são a maior parte do custo social que a gente tem, né? Que é essa maior parte. Eu só ressaltei porque a pasta da Seguridade Social no âmbito da Lei de Diretrizes, que é o orçamento público, atrasado, doutor Paulo. A Dilma não conseguiu botar o orçamento público em ordem em 2014. Exato. Não votou. Quando o Temer assume depois, e foi toda a questão do impeachment, né? Até o impeachment deu um ano, não deu, Paulo? Um ano. Aí, depois de um ano, no mês de outubro do ano subsequente, que foi 2016, ele consegue estabelecer o plano de diretrizes da lei de diretrizes, lei orçamentária, enfim. Lei de diretrizes orçamentária. Do que seria o anual subsequente para os anos que vem para frente. E aí tomamos de tombo quando a gente sabe, né? Num tombo só, quando a gente sabe que 1/3 quase do orçamento está desbarrancando em corrupção, em desvio de dinheiro, em má gestão pública. Quer dizer, a gente tem dos 3 trilhões de reais, que não são 3, 1 trilhão em delação, em corrupção. Então aí você vê onde vai a educação, a saúde pública, o transporte público, enfim, as políticas que estariam dentro da lei de diretrizes, que ele teve e tem que votar, e não vota. E não são aplicadas. E as reformas estabelecidas em cima de uma lei de diretrizes que não executa. Por isso que ele tenta achar saídas para isso. Eu acho, e queria escutar do Paulo agora, eu quis dar só esse pontinho, que não é mais tempo do Walter falar, é tempo dos outros falarem, né?
Mas eu acho que esse ponto é importante para você ver que um empresário que nem você está entendendo que está faltando dinheiro no caixa. Mas também é importante dizer, Paulo, que a área tributária, porque ele pega, que dentro do estabelecido que esse governo botou, que seria o orçamento público, ele não executou. E nem vai executar. Porque é tanto problema com delação, que ele bota uma reforma para restabelecer uma caixa que já está difícil de explicar, e aí ele também não consegue botar o orçamento para andar. Isso sem falar se ajusta ou não a tudo que está acontecendo. Né? Só estou falando de orçamento público, que fique bem claro. Eu queria botar aqui, queria escutar Posso fazer esse jogo? Lógico. Falei bem? Sim. Estou fazendo a tua área? Falei bem? Claro. Deixa eu lhe perguntar. Tem um pedaço aqui que saiu ontem, porque agora não dava, a gente fazia questão de justiça com temas mais jurídicos durante a semana e tal, mas é que agora todos os temas jurídicos estão de 1 em 1 minuto. Né? E saíram duas coisas, uma antes de vir para cá, que me chamou muita atenção, é que ontem, quando o Michel Temer gravou esse vídeo, ele falou assim, vão ser tomadas medidas jurídicas e criminais possível e tal. Aí ele mandou para o juiz federal, isso no âmbito pessoal, não foi? Pessoalmente, ele falou, não foi instituição presidência da República. Né? De questão de danos morais, né? Porque depois ele também teria uma multa e tal. Aí o juiz já conhecido esse juiz federal Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara do Distrito Federal, rejeitou a queixa-crime Aí aqui tem essa mistura, Paulo. Aqui no texto vem, do presidente Michel Temer contra o empresário Joesley. Então, mas é o instituto presidente ou é o cidadão presidente? Na verdade, é com relação às acusações realizadas. Né? As acusações realizadas foram contra o presidente. Então, é contra o presidente que ele, na teoria, né, segundo a denúncia do presidente, foi contra ele que foi praticado. Tá. Ele como homem, como instituição presidente. Sim. Agora, o Poder Judiciário não pode, ninguém pode impedir o Poder Judiciário, né, de algum cidadão ou alguma autoridade de ingressar no Poder Judiciário. Ninguém pode impedir uma pessoa de ingressar no Poder Judiciário se ele se sentiu lesado por algum motivo, pelo ato, né, de alguma outra pessoa. Nesse caso, foi o que aconteceu. O presidente ele se sentiu prejudicado em razão da entrevista publicada e foi se socorrer do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário também deve, baseado nos elementos que forem entregues, ele deve se manifestar. Então, toda vez que ocorre alguma questão nesse sentido, né, de ter alguma denúncia e a pessoa se sentir lesada, sentir a sua honra afetada, né, a sua moral afetada, e procurar o Poder Judiciário, não há qualquer impedimento. Qualquer um pode procurar o Poder Judiciário e o Poder Judiciário deve estar de portas abertas para receber essas denúncias. Agora, vai caber ao Poder Judiciário também decidir, como decidiu, de que não tem fundamento essa acusação, né, essa denúncia do presidente da República. Cabe ao Poder Judiciário agora, né, também, talvez, fixar alguns parâmetros, ou fixar algumas eventuais penalidades para quem acaba ingressando demasiadamente com ações judiciais nesse sentido. Porque a gente sabe que qualquer jornalista, às vezes, que emite a sua opinião, né, nesse caso foi um empresário, mas acontece muito contra jornalista. Né? O jornalista, às vezes, ele emite a sua opinião e aí a autoridade, né, a figura pública que se sentiu ofendida, acaba ingressando com a ação judicial contra o jornalista e contra o veículo, né, que veiculou aquela matéria, aquela informação. Então, agora cabe, acho que, ao Poder Judiciário fixar alguns parâmetros. Né? Se a sua acusação for infundada, né, como o Poder Judiciário ele decidiu que é infundada a acusação do presidente, cabe ao Poder Judiciário aplicar penas ou não, penalidade ou não para quem ingressa com essas ações reiteradas. Então,
o direito de ingressar com a ação ele é constitucional. A gente não consegue impedir, por mais absurda que seja a ação, a gente não consegue impedir esse ingresso ao Poder Judiciário. Agora, cabe ao Poder Judiciário se posicionar. Né? Se posicionar dizendo, olha, nesse caso eu acho que realmente não tem fundamento, mas não vou aplicar nenhuma pena. Ou não tem fundamento e pelas reiteradas denúncias que a determinada figura pública realiza, pode eventualmente aplicar uma litigância de má-fé ou alguma outra penalidade para coibir essas ações. Paulo, eu me sinto à vontade de falar doutor toda hora, que já é um colega de bancada. Alexandre, a gente vai para um rápido intervalo, ver um pouco de humanidade, que o intervalo que a gente pratica aqui é para o Médicos Sem Fronteira. E volta após o intervalo com um outro vídeo que eu quero mostrar. Legal. Tem café? Hold on. Hold on. You are not alone. Hold on. Hold on. Hold on. Você está aqui no Questão de Justiça, eu quero lembrar que a sua participação é importante e pode ser feita ali pela TV Aberta de São Paulo. Nos procure, temos hoje jornal no meio-dia que você pode participar, temos o nosso programa no Questão de Justiça. Você entra aí nas redes sociais, Questão de Justiça, tudojunto.com.br, ou vai no Facebook, ou acha esse humilde apresentador de televisão que está aqui para lhe responder, fazer a cidadania, o Alexandre Presto, né? E o Dr. Paulo Bassin, que é noivo, já deixo avisado para todos, né? Eu queria colocar aí uma outra situação, já falando com o Roberto, que está nos escutando, que hoje o TSE, aliás, eu parei para assistir. Eu paro para assistir os julgamentos. Lembrava o grande Orlando Maluf Haddad, que foi presidente interino da Ordem, vice-presidente da Ordem, um amigo, um irmão, que ele se divertia vendo TV Justiça, às vezes, entendeu? Porque por conta do valor da profissional, mas também de algumas coisas que aconteciam, TV Senado, TV Justiça e tal. E hoje, obrigatoriamente, a gente tem que assistir tudo que passa. E o julgamento no TSE foi assim, né? Foi maravilhoso de ver. E eu queria ver alguns trechos, né? Relembrar uns trechos, do voto do Herman Benjamin, né? Benjamin, fala o Benjamin, né? Benjamin. Benjamin, mas para judeu fica um Benjamin, né? É uma coisa meio... Em português, em português, né? Com a questão da cassação da chapa Dilma Temer, que lá no passado, foi o PSDB que colocou. E que agora, curiosamente, o Aécio, com todo respeito, eu conheci a Aécio na campanha, tudo, fico impressionado com tudo que está acontecendo. Não vou falar nem a favor nem contra, mas me impressiona tudo que está acontecendo, né? Porque todos nós, né? Porque efetivamente a gente vê uma pessoa, a gente não tem contato com as pessoas, mas quando tem, você
imagina que as coisas não seriam por esse caminho. Teve muita gente que já foi acusado de muitas coisas, né? Eu participei de uma entrevista, doutor Paulo, só para exemplificar isso, que foi uma casa de crianças que tinha aqui da escola base, né? E o japonês acabou com a vida deles, né? A gente fez a reportagem e tal, e ele não tinha culpa depois no final, né? Então a gente nunca pode pender para um lado para o outro, né? Sempre está sendo no meio do caminho. Mas aqui no caso, era um voto do Herman, e eu queria ver esses dois, são dois trechinhos, eu quero que o Roberto coloque aí. Já está no ponto? E aí, presidente, eu vou parar aqui porque o meu voto é no sentido, aplicando a jurisprudência do TSE, da cassação da chapa, é no sentido, meu voto é pela cassação da chapa presidencial eleita em 2014 pelos abusos que foram apurados nesses 4 processos. Eu, como juiz, cassação, recuso o papel de coveiro de prova viva. Posso até participar do velório, mas não carrego o caixão. Gente, é muito, né, Nes? É muito emblemático isso, porque eu pequei no começo, porque eu acho que o Brasil tem muita esperança, sabe? Quando você vê, tem vários heróis, né? São homens, não estou falando se isso é a favor ou contra, mas assim, não sou eu que estou dizendo, são os colegas. Aí você pega aqui, sabe, né? Você pega aqui, ó, Herman Berramin, um juiz gigante. Aí vem, eu conheço o Gilmar Mendes também. Gilmar Mendes, o líder dos nanicos. Quer dizer, e o Temer, né? Agora, como é que está embaixo? Agora é guerra, né? O pessoal tem uma criatividade também, assim, monstruosa, né? Esse é uma. Aí você vê, pode deixando aí, né? Você vê que estamos falando da reforma, né? Que eu já vou falar, contra a meia reforma, quer dizer, da reforma da trabalhista, a reforma da Previdência, enfim. Olha aí. Já a outra aqui é lá em cima, o juiz Moro sofre seu primeiro grande revés no Supremo. Por quê? Foi tirado, eu ia comentar agora, foi tirado, o Fatinho tirou dele algumas ações do Lula, né? Você vê, a gente é obrigado a acompanhar tudo. Olha essa aqui do Temer, que interessante, ó. Dá para enquadrar, né? O mundo político joga a cassação de Temer no colo do TSE, quer dizer, daquele... Mas olha aí, ó, se segurando na faixa. Olha, não está passando uma semana. Esse é um caso gravíssimo que a gente tem que discutir aqui. Cracolândia. Isso aqui é uma conversa séria que não é para qualquer um também. Aqui é o final das políticas públicas não aplicadas, né? Independente de ser A, B ou C, ser prefeito atual, anterior, isso aqui não nasceu hoje. Isso aqui nasceu há 30, 40 anos atrás. E está no mundo inteiro. Então também não dá para botar no colo de uma pessoa só. Também não se resolve no instalar de dedos. Não, mas nem, não dá. E esse aqui, ó, o futuro de Temer depende deles, né? Você vê, não passou uma semana, não tenho nem a época aqui, porque eu fui procurar a época, viu, né? Fui procurar a época e não tinha na banca, né? Eu queria ler tudo, mas não precisa, porque os colegas da Globo News esmiuçam bastante todo o tema, né? Então, aliás, a postura da mídia nesse aspecto, eu acho muito primordioso. A mídia tem que ter liberdade de expressão, mas eu divido a mídia e o jornalismo, né? O que é mídia é uma coisa, o jornalismo de prática mesmo, o investigativo é uma outra coisa, né? Então, dizer, também sair e ficar divulgando tudo na hora, sem ser uma pessoa para falar, fica complicado. Mas eu queria falar do julgamento do TSE, e botei todas essas revistas no meio do caminho, porque é emblemática a fala desse ministro, né? E o Gilmar Mendes, no fim, ele colocou o seguinte, ele se posicionou do outro lado, o pessoal viu como uma certa, vou querer escutar de vocês, viu com uma repreensão, o sujeito está de um lado só, mas ele estava vendo o outro lado que é da instituição. O que você pensa a respeito? Você assistiu o julgamento? Assisti o julgamento. Na verdade, resumindo, né, o desfecho, já entrando na fala do Fachin, é de que o TSE... Do Herman, desculpa. É tanto ministro... Do Herman Benjamin, desculpa. É de que
a decisão final foi no sentido de que, né, em suma, de que passa a imagem, né, para a gente, né, para o cidadão, de que se fossem utilizadas aquelas provas, eles teriam cassado. Mas, para não cassar, resolveram tirar as provas... Da Odebrecht, no caso, né? Isso, as delações. É. E aí acabaram retirando as delações, né, considerando que eram meros indícios e que não poderiam fazer uma prova conclusiva. Então, eles passaram a informação, né, para o cidadão de que, se aquelas provas realmente fossem levadas em consideração, a chapa ela seria realmente ela seria cassada. Mas como não se utilizaram daquelas provas, e aí é o que ele fala, não sou eu que vou ser o coveiro, não serei eu o coveiro, né, de provas legítimas, de provas de provas vivas. Né, não sou eu que vou enterrar. Eu posso participar do velório porque ele não tem também opção. Ele faz parte ali dos julgadores, então ele participa do velório. Mas que realmente aquelas provas deveriam ser levadas em consideração, elas deveriam. São provas que estão sendo utilizadas em processos judiciais, por que não, né, serem levadas em consideração pelo TSE? Vou te fazer uma pergunta antes de passar para o seguinte. Foi tão minucioso o estudo do Herman, o ministro, que ele chegou a fazer detalhamentos, né, da operação, como era, tal. E o que acontece? Você vê como se fosse um xerox na situação também quando o ministro Fathin também vai andando também com o Moro, enfim. Você vai andando, vendo os núcleos de xerox. Eu achei, no fim, né, vendo, pelo menos a da Odebrecht, não tinha nem... Você vê, foi da Odebrecht, mas depois você emendou da JBS, né? Enfim. Emendou uma na outra. Emendou uma na outra, tanto faz. Se foi uma outra, né? Deu na mesma. Mas, assim, ele conseguiu resumir, ele fez um resumo primoroso do contexto atual. Não estou falando se isso, no geral, vai ser feito ou não. Mas é um engraçado de ver, fala que, assim, isso é uma instância do Tribunal Eleitoral, né? Ou uma instância do Supremo, a gente vê as mesmas coisas, né? Quer dizer, como é que também se fecha os olhos para coisas que são tão similares em todos os partidos? É uma coisa meio estranha, né? Não está aí uma prova, um pouco, um dedo apontado, dizer, não, realmente esse negócio tem um problema muito sério, né? Você não acha que aí depende... eu sei que o Gilmar aí termina, não, mas a gente pode atacar porque vai ficar uma coisa generalizada. Foi o que ele falou, né? O que o Gilmar, na verdade, o que ele quis justificar, né, no voto dele, em resumo também, foi o de que o Poder Judiciário ele não poderia atuar sempre como um poder político, né, atuando e interferindo na política o tempo inteiro. Nós já tivemos impeachment de presidentes e que, em suma, né, o voto dele foi nesse sentido, de que ele não queria, que ele não achava que o Poder Judiciário deveria se intrometer tanto nessas questões políticas. Mas o Poder Judiciário, a última instância do Poder Judiciário, é nitidamente um poder político. Claro. É indicado, né, pelo presidente, o ministro, é indicado sempre pelo presidente. Então, enquanto nós tivermos... Não, perdão, pelo presidente. Pelo presidente, sim. Enquanto nós tivermos a última instância do nosso poder como um tribunal político, efetivamente, um tribunal político, nós teremos esses problemas. E aí não é explícito, mas é nítido, né, para quem observa e para quem acompanha os julgamentos, o posicionamento de cada ministro, né? A gente consegue identificar, é evidente que não é explícito, mas a gente acaba conseguindo prever, né, com uma certa segurança
as decisões dos ministros de acordo com o que está sendo julgado. Tem uma certa linha no mesmo sentido. Eu quero passar para o Prestes logo, mas eu acho que talvez aí, eu falava da autonomia do Poder Judiciário, mas talvez o seguinte, nas próximas escolhas no futuro, não sei se eu concordo, mas não ser de partidarismo nunca, a própria classe que vota ali, e não está nenhum partido, na verdade. Né? Na verdade, os ministros são partido A, B ou C, né? Tem alguns que estavam filiados ou não, né? Teve alguns que já foram secretários e que foram de partido. Né? Eu queria escutar o Prestes, tem 10 minutos, tem o quê? 8 minutos agora? 8. Então, você tem 3. Bom, na verdade, o tribunal é político, né? Porque ele é composto através de uma indicação política. E o pior, nós estamos vendo que, ultimamente, todos eles têm se comportado de forma política. Né? A começar pelo próprio processo do impeachment, onde o Lewandowski, ao meu ver, ignorou uma lei constitucional, né? Porque jamais uma presidente da República poderia ser impeachmentada, sofrer o processo de impeachment e manter os seus direitos políticos preservados. Né? Isso era o tá no Lewandowski texto. na época? O Lewandowski, como presidente do Supremo Tribunal. É verdade. Né? Então, quer dizer, ele ali, sentado na cadeira do Poder Supremo Eleitoral Superior do Judiciário brasileiro, rasgou a Constituição de uma certa forma. Porque o Collor foi afastado. Mas o Collor foi respeitado o texto jurídico. Sabe que eu ia dar risada? Agora, a gente vê o seguinte, que a justiça agora, nessa questão da cassação da chapa, ela tomou um posicionamento cego, mas de conveniência. Porque ela ignorou as provas vivas, né, da Odebrecht, e mesmo ignorando essas provas, foi constatado o crime eleitoral. Então, uma vez constatado o crime eleitoral, não resta outra punição senão a cassação da chapa. Mas, infelizmente, a decisão foi política, porque eles consideraram que, felizmente, essa seria a melhor saída. Né? Então, nós passamos dias ali assistindo, e isso a população entende dessa forma, até uma colocação um pouco chula, mas não passou de uma enorme palhaçada. Não é? Porque o cidadão viu aquilo, bom, as provas são cabais, incorreu sob crime eleitoral. Ignoraram provas cabais também, né, de fatos que ocorreram e que aumentaram essa questão criminal. E mesmo assim foram ignorados. E depois, no relatório final, a própria colocação foi política, ministrada pelo próprio Paulo ministro. Falou, né? É uma questão política no final, né? Exatamente, é isso que aconteceu. Então, quer dizer, estava ruim com o Temer, pior sem ele, então vamos atenuar toda essa situação. E o país não anda. Esse é o pior problema de todos. Esse é o problema. Aí eu escuto o que a Charada falar, sabe, o seguinte, é melhor deixar do jeito que está e seguir à frente. Eu falava isso em 2014, que admitindo que dentro da máquina pública teriam problemas, o importante era saber manusear o orçamento para a gente poder sanar os problemas. Depois você vai acertando as arestas. Sabe qual é o pior dessa história? Primeiro vou fazer só uma brincadeirinha aqui. O Collor foi por causa da Elba, né? Que eu vi ele andando de Elba, fez um mau gosto desgraçado para andar na Elba. Né? Elba com uma Porsche, uma Ferrari. Mas foi a Elba, o problema dele foi a Elba. O lembra, outro né? que eu não sei mais, que devolveram para ele. Agora a Dilma foi porque ela não pensou, né? Porque a história do vento, a história do orçamento, a história de não fazer nada. Agora o Temer já aumentou tudo, né? Já é o negócio da carne, o negócio... Enfim, ainda vai chegar no cigarro, ainda vai chegar não vou falar nome de marca, em cerveja no geral, você vai ver. O negócio Imagine se a ciência tinha conseguido estocar vento. Aí, a gente estava com a Dilma ainda. Eu não quero nem lembrar dessa história. Coitado, né? Nesse aspecto, com todo respeito, eu não quero processo nenhum. Eu vou ler uma frase aqui que faltam 3 minutos. Ó. Agente público não pode se igualar ao bandido. Aí, eu vou ter que falar o nome que eu ia fazer. Eu ia perguntar quem falou isso. Alguém sabe? Quem falou isso? Foi ontem. Não dá nem tempo, foi ontem. Isso foi o Gilmar Mendes, que é o ministro do Supremo, que afirma que é preciso aprofundar o debate das colaborações premiadas
um dia antes do tribunal discutir os limites da atuação do juiz nos acordos. Né? Começa com... A cabeça do brasileiro deve estar assim, né? Tem 1 minuto? Tem 1 minuto ou 2? 3 minutos. Vou deixar para vocês se despedirem, mas é o seguinte, a gente precisa ter um pouco mais de paciência, né? Porque não tem como ficar do jeito que estava. Para despedir, vou inverter. Primeiro você, depois o Paulo. Não, o Gilmar Mendes fez essa colocação ontem. Ah, não, olha, está tão rápido. Que... Então, agora, mas... olha, vou só te falar, antes de fechar o programa, o Pezão já teve problema aqui, que já acharam corrupção na história do Pezão, né? Ó, o BND... Agora estamos falando do BNDES também, o Josley já falou coisa. Ó, agora no programa já tem um monte de coisa aqui que não dá nem para saber o que é. Estamos falando até da educação agora, de verba da educação. Enfim. Infelizmente, eu acho que para a gente sair desse buraco e retomar o crescimento da nação, eu acho que só a teoria do caos. Porque o governo, o sistema institucional, nós estamos sofrendo uma metástase. Eu até gostaria, com essa colocação que você fez, perguntar para o Dr. Paulo... Aí deixa ele então encerrar. Porque o ministro Gilmar Mendes, ele, segunda-feira, estava no LIDE, né? Se não me engano. Ontem ele deu essa declaração, talvez em outro evento, que ontem ele deu a palestra na faculdade dele. Mas de quando que ele é ministro? Faculdade que ele dá aula. Que ele dá aula, isso. Né? Cuidado que vem a representação aqui do Senado. Fala assim, é verdade. Eu não sei que horas que ele seria trabalha. Seria uma honra, né? Porque o cara vê o programa também. Posso passar para ele? Que já exatamente. É uma curiosidade que acho que o povo tem, né? Mas a faculdade não é dele. Não, que ele ministra aulas. Ele realmente deve ter uma boa gestão de tempo. Ele consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo e consegue ainda trabalhar como ministro. Está em vários lugares ao mesmo tempo. Isso, eu já desconfiava que ele quebrava a lei da física. Então, eu acho que ele... eu acho que a gente está passando por nós estamos passando por um momento muito importante no país e que é muito necessário. Né? Apesar de nós estarmos sofrendo na pele hoje, né, todos esses contratempos por causa das denúncias, mas a faxina em si, ela é necessária. Ela teria que acontecer uma hora ou outra. Sem dúvida. Então, eu acho que é um período de transição, é um período, acho que muita gente vê como um caos, mas eu vejo como uma esperança mesmo de que nós conseguiremos mudar, o país vai conseguir melhorar. Então, eu vejo com bons olhos tudo isso está acontecendo. Bom, eu tenho 1 minuto para encerrar? Menos de 1 minuto? Então, menos de 1 minuto eu vou ser mais rápido. Porque primeiro eu te agradecer, Paulo. Dizer que a família Bacinha já está inserida no contexto geral. Começou lá com meu pai, agora tem que voltar para cá. Tem que trazer teu papai para cá para discutir. E como o Presto sempre comenta, que ele não... Eu acho o pai dele fantástico, mas ele fala que ele não é filho... Como é que você fala? Filho... Não é filho conhecido? Filho de pai conhecido? Não, você tem dois. Ou você é filho de um ilustre pai conhecido, ou você... goza das melhores oportunidades sendo filho de um ilustre pai conhecido. Bom, de qualquer forma, teu pai e você podem estar aqui presentes tempo integral, né? E dizer o seguinte, você falou no final de uma palavra-chave que eu acho que eu usei num texto para finalizar o programa, voltar semana que vem, que era o seguinte, falar da importância que, inclusive, a medicina viu na esperança, que alguns casos, médicos do estado da Califórnia verificaram que o fato do paciente ter esperança fazia com que ele avançasse melhor no estágio na recuperação da doença dele, em casos de câncer, e nos quadros de depressão superava e fazia com que a pessoa mudasse. Então, eu tenho certeza absoluta, né, que por conta da própria Bíblia que fala que se não há esperança, há um espaço para que o opositor trabalhe, o Brasil precisa muito de esperança, Paulo, né? A esperança é pontual e a gente tem que ter agora. Então não é chave nenhuma, a discussão é muito importante para a gente saber onde vai, é democrática, né? É republicana, como usam muito agora, e a gente precisa discutir tudo isso aqui, com direito à liberdade de expressão, porque a gente foi tolhido em 64 disso, mas com prudência e para que a população entenda. E, em cima de tudo, no final, desejando para vocês uma semana ótima, um resto de semana, que nós praticamos e contenha no nosso espírito esperança sempre. Obrigado por vocês. Obrigado pelo convite. Bom, questão de justiça vai ficando por aqui com a esperança de que na próxima semana eu não escute mais nada e ninguém escute mais nada sobre delação e que só finalize as questões, que não apareça mais nada. Eu espero, eu tenho esperança. Até a próxima semana.